Olá, boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a pornografia, vencendo também a ansiedade, vencendo o egoísmo, tanta coisa, né? E meu nome é Felipe. E nós estamos aqui, eu estou dando esse sorriso, eu estou muito feliz, por quê? Porque hoje é uma data especial para 30 semanas. Hoje é justamente a 30ª semana, olha que bacana. Claro, apesar de tudo que aconteceu nesse ano, né? Nesse ano que está sendo um ano complicado, no mínimo diferente está sendo, mas a gente chegou até aqui. E é muito bom você olhar aqui na apostila e ver lá, semana 30 de 30. Nós chegamos na última semana do 30 semanas. Eu espero que, apesar de tudo que a gente tenha passado, que você tenha sido abençoado por esse programa. Esse é um programa muito especial, em que a gente pôde vivenciar algumas mudanças, em que se você tomou algumas decisões nesse período, nessas 30 semanas, você já pode ver resultados em você, então a gente pode celebrar. Nós estamos aqui para celebrar as mudanças. Sim, porque nós temos mudanças palpáveis. Quando eu falei da pornografia, isso aí já é meu passado já. Então hoje eu posso celebrar a vitória de alguns vícios, a vitória sobre alguns maus hábitos. E além de celebrar, a gente também tem que fazer o quê? A gente pode compartilhar. Então a decisão de hoje é: eu vou repartir essas mudanças. Essa mudança que o Espírito Santo fez na minha vida, essa vitória. Então, se você tem alguma vitória, se você tem alguma mudança, se você tem algum testemunho para contar, a gente vai aprender que a gente tem que repartir, a gente tem que compartilhar, repartir. Olha só, lá em Judas, no capítulo 1, verso 24 e 25, está escrito assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Essa é a ação do nosso Senhor. Ele é poderoso para impedir a gente de cair. Ai, Felipe, mas eu já caí tanto. Aliás, eu estou até no 30 semanas por causa disso, porque eu já caí tanto. Sim, mas aí você tomou uma decisão 30 semanas atrás, de mudar de vida, de proporcionar uma mudança. A mudança na nossa vida, ela não vem de modo fácil. A gente, para a mudança, a gente precisa de Deus, como fala nesse texto, a gente precisa de Deus. Mas além de Deus também deu precisamos de outras coisas. A gente precisa também das pessoas. As pessoas são necessárias para a gente mudar. E também a gente precisa de um ambiente saudável. E é isso que a gente tenta proporcionar aqui no 30 semanas, esse ambiente para mudança, para uma real transformação de vida. Então, hoje a gente vai falar sobre como repartir a gratidão, repartindo a gratidão. Há uma história que está contada lá no livro de Lucas, no capítulo 8. A história de uma mulher. Está escrito assim lá: estava ali uma certa mulher que já havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Maravilhosa essa história, maravilhosa. Olha só, tem tantos detalhes nessa história. Quantas pessoas estavam tocando em Jesus ali, e de repente Jesus sente que uma pessoa tocou. Aquela pessoa não era qualquer uma, porque uma mulher com hemorragia era considerada imunda, ela era considerada suja, ela não podia nem estar perto daquelas pessoas. E ela tocou em Jesus, E olha só, ela foi curada. Então é maravilhosa essa história, porque a gente pode fazer uma analogia. É claro,
às vezes você não tem esse problema, principalmente, né, às vezes você é homem, claro que não vai ter esse problema. Mas, imagina assim, havia tantas pessoas tocando em Jesus, mas é quando aquela mulher tocou que saiu o poder de Jesus. Então, tantas pessoas estão aqui na igreja, tantas pessoas estão aí se relacionando com Jesus de uma certa forma que indiferente, vamos dizer assim. Mas você decidiu tocar em Jesus. 30 semanas atrás, você tomou uma decisão: eu vou tocar em Jesus. E aí saiu o poder de Jesus e curou você instantaneamente. Esse instantaneamente não foi como aqui da história. Aqui a gente fala de um processo que dura 30 semanas. Mas quantos de nós não aconteceu isso? Então, a gente não tinha um problema de hemorragia, mas a gente tinha problema de um mau hábito. A gente tinha um problema de uma compulsão. Às vezes uma compulsão por compras, às vezes uma compulsão por alimentação, às vezes uma compulsão por mentiras. Ou então, a gente tinha um problema que era religiosidade. Ou a gente tinha um problema que era um luto. Era um luto que já durava muitos anos, que a gente não conseguia largar. Ou então, o seu problema era a codependência. Então, você sofreu muito tempo com a codependência. Mas aí, você resolveu tocar em Jesus. E como? Você resolveu se posicionar. A partir do momento que você se posicionou e resolveu enfrentar o seu problema e encarar o 30 semanas e aqui se expor, você é como se tivesse tocado em Jesus e aí você recebeu a cura. A gente aprende nessa caminhada aqui do 30 semanas que existe um modelo, existe um único modelo que a gente tem, é o próprio Jesus Cristo. Não existe um outro plano de Deus para a mudança. A nossa mudança, ela ocorre por causa de Jesus, porque foi por causa de Jesus Cristo que nós fomos aceitos como filhos amados de Deus. E também é por causa de Jesus, porque Jesus é o nosso modelo. A gente não tem outro modelo aqui na terra senão Jesus. Então, assim, é claro que a gente utiliza aqui o 30 semanas, ele é baseado em algumas técnicas aí, umas técnicas psicológicas, né? Mas a principal razão da gente estar aqui é Jesus Cristo. O principal argumento, ele é bíblico, que a gente tem aqui, é Jesus. Então a Jesus seja dada toda a glória por esse resultado de 30 semanas. O merecedor de toda a glória, de todo louvor, de tudo que a gente está contando aqui, é Jesus Cristo. E olha só, essa aqui é a última mensagem do programa 30 semanas, é a 30ª mensagem. Já foram outras 29 já. E durante essas 29, você tomou 8 decisões. A primeira decisão foi quando você admitiu que tinha um problema. Sim, foi o primeiro passo que você tomou. Como aquela mulher que admitiu que tinha um problema de hemorragia e ela já tinha feito tudo para resolver aquele problema e nada resolvia. Você admitiu que tinha um problema e que sozinho não conseguia resolver. Então você veio, você admitiu, só que aí você decidiu confiar em Jesus, você decidiu entregar, e aí veio as outras decisões. Você decidiu compartilhar. E aí você foi vencendo. Existem muitas áreas, como eu comentei aqui. Eu falei da pornografia. Só que aqui no 30 semanas eu descobri que a pornografia não era meu principal problema, não. Na verdade, a pornografia era uma compensação de outros sentimentos, de outros problemas que eu tinha lá dentro de mim mesmo. E aí eu descobri a rejeição, eu descobri a orfandade. Na verdade, a gente descobre aqui no 30 semanas que a raiz de todos os problemas que a gente tem é justamente a orfandade. A gente não conseguia ver nosso Deus como um pai. A gente não conseguia chamar Deus de papai. Mas aí, em 30 semanas, ajuda justamente a gente a resolver esse problema. A gente enxergar o nosso pai. A gente chamar Deus de papai, resolver o problema da orfandade. E aí, com isso, a gente começa a restaurar alguns relacionamentos que a gente tem com a gente mesmo, relacionamentos com os outros e o próprio relacionamento com Deus. É Deus trabalhando em nós, é Deus tocando na nossa vida. E toda essa transformação, toda essa cura, toda essa mudança de vida deve gerar o que em nós? Um sentimento de gratidão.
Porque você olha agora 30 semanas atrás e olha você agora, você vê que você está numa melhor versão de você mesmo. É claro, é dia a dia, é dia a dia. Então, um dia de cada vez, é o que a gente fala aqui todas as semanas, assim, um dia de cada vez. Então, hoje, nessa quinta-feira aqui, você está vivendo a sua melhor versão. E isso, graças ao trabalho de Deus, graças ao trabalho do Espírito Santo, nesse programa aqui. E aí, a gente tem essa gratidão. E através dessa gratidão, Jesus pode nos usar como ferramenta para estar compartilhando, para estar repartindo e assim estar incentivando outras pessoas para estarem vindo aqui também. Com certeza você conhece alguém que decidiu não participar do 30 semanas, que acha que não tem problema. Só que a gente sabe, como o próprio pastor fala aqui, se eu não tenho problema nenhum, se eu já sou perfeito, provavelmente eu já devo estar no céu então. Se a gente está aqui, a gente vai ver aqui daqui a pouco, mas a gente vai ver em um texto aqui mais para frente, que é dia a dia. O trabalho só vai terminar no dia final, só vai terminar quando Jesus Cristo nos levar para a glória. Até lá, a gente sempre tem alguma coisa para ser trabalhada. Então, por mais que uma pessoa ache que não tenha problemas, será que realmente isso está acontecendo? Os nossos relacionamentos aqui no 30 semanas, a nossa perspectiva, tudo muda. Mas graças a esse processo. E tudo isso é pura graça de Deus em nossa vida. Então, Deus, por meio do Espírito Santo, por meio de uma ação da sua graça, ou seja, a gente não merece nada disso, Ele vem atuando. Então, Lucas 17, tem uma outra história lá, uma outra história muito diferente, muito interessante. Fala assim que Jesus, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde é que estão os outros 9? E olha só, então, o que aconteceu. Os homens, todos eles foram curados, todos os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer Jesus. Quem será que você gostaria de ser nessa história? Quem você gostaria de ser? Você passou por esse processo de cura de Jesus? Jesus curou você, e agora? Você vai ser como os 9 ou vai ser aquele que voltou? Os 9 foram, e a impressão que dava é que eles nem foram curados, porque eles não manifestaram nenhuma reação. Tanto que Jesus perguntou: os outros não foi purificado todo mundo? Cadê os outros? Por que só você voltou? Que sejamos como esse homem. E o texto revela que ele era samaritano, ou seja, ele não era um judeu aceito pela sociedade, não, ele era um samaritano e ele voltou. Esse foi o que voltou para agradecer. Que sejamos como esse homem que voltou para agradecer e que a gente saiba demonstrar verdadeira gratidão a Jesus, que a gente saiba demonstrar verdadeira gratidão, que onde a gente andar, que onde você andar, que você seja grato pelo que Deus fez em você, que você saiba reconhecer e você consiga ver a ação que Deus fez em você, e você seja grato a isso, grato pela obra que Jesus está fazendo. Aliás, aqui cabe uma reflexão. Quais áreas da sua vida você superou e quais você já pode perceber que Deus está agindo? Fica essa reflexão para você. Quais áreas da sua vida você superou e em quais áreas você pode perceber Deus agindo? Então é importante você reconhecer, que você seja grato e que você demonstre ser quem você realmente é, a sua melhor versão. E lembre-se, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mas tem algumas coisas que a gente não pode esquecer, que é importante a gente lembrar. Por exemplo, que os problemas ainda não acabaram. Os seus problemas ainda não acabaram. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Como a gente falou há pouco tempo aqui, é uma obra contínua do Espírito Santo em nossas vidas. É uma obra contínua. Então você fez o 30 semanas, você se sente curado, você sente que aquele problema já é passado, já foi resolvido, que aquele mau hábito você já deixou, aquele vício foi vencido. Glória a Deus, graças a Deus. Só que a obra não acabou. E aí a gente tem que vigiar. Por exemplo, eu fui curado do vício da pornografia. Pornografia é passado para mim, é um passado, não faz parte de mim. Isso não me define mais quem eu sou, isso não define mais a minha identidade. Não, mas eu tenho que vigiar. Não é por causa disso que eu vou querer assistir alguns filmes específicos ou alguns sites específicos que eu vou ficar vendo, porque eu tenho que vigiar. Quem tem um problema, por exemplo, de alcoolismo, que foi curado, foi liberto do alcoolismo, essa pessoa, provavelmente ela nunca mais vai poder colocar uma gota de álcool na boca. Então nós temos que vigiar. A batalha, na verdade, ela apenas começou, mas os problemas continuam, a gente não foi completamente curado. E também acontece uma coisa, depois que você resolve, que você se sente curado, que você resolve alguma questão dentro de você, na verdade, é aberta uma porta onde você consegue enxergar outros problemas, coisas que você nem sabia que existiam dentro de você. Eu não sabia, por exemplo, que eu tinha um problema de rejeição. Para mim, o problema que eu tinha era uma coisa prática, era um pecado específico, assim. Mas depois, conforme eu fui confessando, conforme eu fui compartilhando, conforme eu fui participando aqui dos grupos de partilha, conforme eu confessei para o meu confidente algumas coisas, então eu comecei a enxergar outra coisa. O Espírito Santo abriu meus olhos para outros sentimentos. E aí a gente vê que é um trabalho contínuo. Então você pode, depois que terminar os 30 semanas, de repente querer fazer outro ciclo. Eu já estou esse aqui já é o terceiro ciclo já que eu participo. Você pode participar de novo do 30 semanas, ou de repente você pode estar ajudando em outro ministério, de repente no seu GD, em algum outro grupo. E aí depois de algum tempo, a gente não sabe quanto tempo, você querer voltar aqui por 30 semanas. Então isso é um trabalho particular de cada um. Cada um tem uma caminhada, cada um tem uma ação específica do Espírito Santo. O importante é o quê? É a gente ser honesto com a gente mesmo. Eu desejo muito que você seja honesto com você mesmo. E quando a gente é honesto, a gente consegue ver aquilo que já aconteceu, a obra que Deus já fez. Então você já consegue perceber algumas melhorias em você mesmo. Você consegue perceber algumas coisas que o Espírito Santo já fez. E aí você consegue também perceber outras coisas que precisam ser feitas. A Bíblia diz que Deus é luz. Deus não é trevas, Deus é luz. Então quando a gente se aproxima de Deus, as coisas aparecem. Quando está tudo escuro, você não consegue enxergar as coisas, você não consegue enxergar se tem um problema ou se tem uma coisa boa. Não, quando a gente se aproxima da luz, quando a gente chega mais perto da luz, as coisas são reveladas. E é isso que Deus quer nos mostrar. Ele quer nos mostrar a visão que Ele tem de nós. Nós comentamos aqui no 30 semanas sobre os 4 eus. O eu que eu penso quem eu sou, o eu que as pessoas pensam que eu sou, o eu que eu realmente sou e o eu que Jesus vê quem eu sou. O eu que Deus vê quem eu sou. Esse eu é a minha melhor versão. Esse é o eu que eu preciso viver, que eu quero viver. É esse o eu que eu estou buscando aqui. E quanto mais a gente enxerga também outra coisa aqui no 30 semanas. Quanto mais lixo você tem guardado, mais tempo demora para realizar a limpeza. Então, é um processo contínuo, a gente sempre está reavaliando, sempre analisando. Então, imagina quanto lixo foi acumulado na sua vida, aí, durante a vida, assim, quanta coisa. E esse é um processo lento, esse é um processo gradual, da trabalhar do Espírito Santo, da limpeza. Então você imagina, de repente, uma casa que ficou muito tempo fechada, a porta muito tempo fechada, e com muito lixo ali dentro, e cada vez mais as pessoas foram jogando coisas ruins ali naquela casa. E aí de repente você resolve fazer uma limpeza.
Isso vai levar um tempo. Quanto mais coisa tiver ali, mais tempo vai demorar essa limpeza. Mas essa reflexão é boa, porque é através dela que o Espírito Santo vai fazendo essa limpeza. E agora que você já passou por algum processo, você já passou pelo processo do 30 semanas, Deus faz um outro convite. O convite para você multiplicar multiplicar o que aconteceu aqui com você. Porque o que aconteceu aqui com você precisa acontecer com outras pessoas também. Imagine se, através de você, muitas outras pessoas decidem entrar nesse processo de cura, de libertação. Essa é a ideia de a gente compartilhar, da gente testemunhar. Através do nosso testemunho é que a gente consegue multiplicar a ação de Deus aqui na igreja, na nossa família, na sociedade. A cada dia, a gente vai enfrentar alguma situação diferente. Porque assim, Deus, aqui a gente consegue uma mudança real. Deus provoca uma mudança real na gente aqui. Mas essa mudança, ela vai ser visível não aqui no 30 semanas, não é no grupo de partilha, aliás, não é nem no culto aqui, na reunião da igreja. Não, é lá fora. É lá fora que você vai perceber uma mudança dentro de você. E lá fora, a gente passa por algumas situações específicas. E alguns erros acabam florescendo, acabam aparecendo. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente está num processo. Mas as pessoas também vão ver que alguns erros também não vão ser repetidos, que alguma coisa está diferente. Bill Johnson, ele fala assim: quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém mais além de si mesmo. Novamente, quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Você é um filho amado de Deus, escolhido para fazer algo especial. E a única pessoa que pode fazer o que Deus te chamou para fazer é você mesmo. É você mesmo. Ah, mas eu sou imperfeito, ainda não estou preparado. Tá, você está sim. Sabe por quê? Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Eu sou uma pessoa imperfeita. E todos nós somos imperfeitos. Deus, Ele não chama pessoas perfeitas para fazer a sua obra. Ele chama pessoas imperfeitas. Para Ele vai moldando, e através dessas pessoas imperfeitas, Ele alcança outras pessoas. Então, continue buscando o seu papel. Quem é essa pessoa que Deus te chamou para ser? Quem é essa pessoa que é a melhor versão de você? Vamos continuar. E outra coisa que a gente tem que saber é que nós temos que viver para repartir gratidão. E como é que a gente faz para conseguir vivendo para repartir a gratidão? A primeira coisa é permitir que Deus continue guiando sua vida. Deus guiou a sua vida até agora. Se você decidiu fazer o 30 semanas, não foi por acaso. Eu tenho certeza, se você tomou uma decisão de fazer o 30 semanas, não foi simplesmente porque você acordou e teve essa ideia de você mesmo. Não, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que despertou para fazer esse programa. Em Romanos 8, 13 e 14, fala assim: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você viveu várias etapas nesse processo aqui de restauração. E a mais difícil, provavelmente, foi aquela de entregar para Deus as suas dores, as suas feridas. É a mais difícil, mas é a que traz mais resultados. A partir do momento que você entregou as suas dores, aquela dor que você não aguentava mais, a partir do momento que você entregou para o Espírito Santo, a sua vida começou a ser mudada de fato. E essa mudança tem que ser contínua. Você ouviu a voz do Espírito Santo quando decidiu participar do 30 semanas. O Espírito Santo, ele continua agindo em você, ele continua atuando na sua vida. E você não pode abrir mão dessa direção. Você não pode abrir mão da ação do Espírito Santo. Você tem que decidir. Você não tem que decidir, mas é bom você decidir continuar sendo guiado por Deus. Por que eu falo que você não tem? Porque a gente não tem nada, a gente não tem que nada. A gente não tem que fazer o 30 semanas, a gente não tem que fazer alguma coisa, você não tem que nada. Mas
Imagine como seria bom se Deus continuasse guiando você a cada decisão. Então, aqui cabe mais uma reflexão. Você decide continuar confiando nos apontamentos de Deus para a sua vida? Você decide continuar confiando nos apontamentos de Deus para a sua vida? Sim ou não? Se você tem a sua apostila, você pode estar até marcando aí e registrando essa decisão que você tem, essa decisão que você tomou. Deus, Ele quer continuar guiando a vida de cada um de nós. A obra de Deus continua aqui na terra. E não tem episódio, não tem pandemia, não tem situação. Deus continua agindo em nós e através de nós. Outra coisa, seja fiel no que você já recebeu. Colossenses 4:6 fala assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha aí que coisa. Durante essa caminhada envolveu muita coisa. A caminhada normal do 30 semanas envolve grupos de partilha, envolve escrita das memórias, envolve um confidente, onde a gente consegue confessar tudo que aquilo que a gente se lembra. E todas essas reflexões, todas essas conversas, isso começa a gerar em nós outras reflexões e começa a enriquecer a gente. E a mudança, ela corre de dentro para fora. E essa mudança vai ser perceptível, principalmente com aqueles que vivem próximos da gente, principalmente com a nossa família, principalmente com aquela pessoa que está próxima de você. Uma dessas mudanças é quando o Espírito Santo nos encher de amor, ele nos enche do amor. Lá em Coríntios 13:7 fala assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo diz que só o amor é capaz de suportar tudo. É capaz de suportar algumas coisas. Então, dentre as situações que a gente recebe quando a gente está no dia a dia, depois que a gente passa aqui pelas 30 semanas, a gente vai para a vida normal e a gente começa a receber algumas pancadas, algumas situações difíceis, algumas decepções, mas o amor suporta tudo. O amor suporta tudo. E você também começa a entender as pessoas, você começa a perceber esse processo que acontece na sua vida, também acontece na vida de todo mundo, pode acontecer na vida de todo mundo. Então, na verdade, a gente se torna uma pessoa com uma pele grossa, uma casca grossa, a gente vive uma pessoa com a casca grossa, mas com um coração sensível. Então a casca grossa assim, não é qualquer coisinha que vai atingir a gente. Não, a gente tem casca grossa, a gente suporta, a gente deixa de ter aquela fragilidade. E assim, a gente deixa de ter aquela fragilidade das coisas que atingem a gente. Não é mais qualquer coisa que vai atingir você. Porque você agora é uma pessoa transformada, você é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Mas também você se torna uma pessoa sensível. Você acaba percebendo a sua dor e a dor do outro também. A gente consegue perceber a dor do outro. E isso nos leva a tomar algumas decisões mais sensatas. Isso nos leva a ser mais assertivos, ou seja, a você ter uma reação correta para situações, seja elas quais forem. Porque, geralmente, o que acontece? Eu também preciso trabalhar, no meu caso, um exemplo, no meu caso, uma área da minha vida que eu estou trabalhando aqui no 30 Semanas é justamente a ira. Então, às vezes, um movimento, uma reação de uma pessoa pode acender a ira em mim, assim, pode acender uma raiva. Então você recebe uma resposta, uma resposta, um comentário que você não gosta, e de repente aquilo gera em você muita raiva, muita ira. Só que será que aquela reação não está sendo exagerada? Será que essa reação da raiva, da ira, ela não está contrária à vontade de Deus? Ela não está contrária ao que o Espírito Santo está falando para você? Então é bom a gente fazer uma reflexão e fazer um compromisso daqui para frente. Porque se você viveu 30 semanas, se você teve uma mudança na sua vida, a partir de agora a gente pode assumir esse compromisso, que está aqui na apostila. E aqui tem um espaço, então no meu caso, Felipe, me comprometo a exercitar minha paciência diariamente e a identificar os motivos de meus sentimentos e de reações equivocadas.
Então, é dia a dia, é um dia de cada vez. Eu me comprometo a exercitar a minha paciência. Lembra que a paciência é um fruto do Espírito, tem a ver com a longanimidade. Ou seja, é um fruto do Espírito em nós, e ela precisa ser exercitada. Você não vai sair daqui do 30 semanas perfeito, que agora pode acontecer o que acontecer, que eu não vou mais perder a minha paciência. Não. Eu sou uma pessoa que perdia muito fácil a paciência, e eu estou exercitando, eu estou aprendendo. Algumas pessoas já comentam: nossa, você já está diferente. Isso é o Espírito Santo que está agindo em mim. Eu tenho certeza que o mesmo Espírito age em você também. E é uma coisa que precisa ser exercitada. Então você exercita a sua paciência, e aí você começa a perceber os motivos dos seus sentimentos, os motivos das suas reações. Então, se você teve uma reação que foi exagerada, uma reação que foi inadequada, o Espírito Santo te ajuda a enxergar por que você teve aquela reação. O que tem em você que faz você ficar tão irritado? O que tem dentro de você que faz você ficar muito triste? Às vezes uma pessoa fala alguma coisa, tem uma reação, e a pessoa fica muito depressiva. Por exemplo, nessa pandemia, estão acontecendo vários estudos aí, psicológicos, psiquiátricos, aí, por conta de tudo que está acontecendo. Então, a ação da pandemia na mente das pessoas. E eu já vi um estudo científico relatando, de pessoa que quis se matar porque foi bloqueada na internet. Olha só, não é uma reação exagerada essa daí? Não é uma reação exagerada? Então, que tomamos esse compromisso agora daqui para frente, que a gente saiba identificar os motivos. Quer dizer, por que eu estou tendo uma reação dessa? Por que eu estou tendo uma reação exagerada? E compromisso também de exercitar nossa paciência. Muito bem. E como é que a gente segue vivendo nossa gratidão? O próximo passo é justamente compartilhe as suas conquistas. Lá em Romanos 1, 11 e 12, fala assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo diz aqui que quando ele compartilha com as pessoas o que ele recebeu, ele fortalece as pessoas e mutuamente, tanto ele como aqueles que estão ouvindo, são encorajados pela fé. Ou seja, o resultado que tem em você, porque provavelmente se você passou pelo 30 semanas, você já tem alguns resultados palpáveis em você, já é perceptível a obra que Deus está fazendo em você. Os céus agiram em seu favor, Deus agiu em você, e agora a mudança é vista, é percebida. Algumas feridas já foram curadas, você já agora é uma pessoa sarada, você é uma pessoa livre, você é um filho amado de Deus, e age como tal. Quando as pessoas escutarem o que aconteceu com você, quando as pessoas perceberem e souberem que foi Deus que fez isso com você, você vai estar encorajando as pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes o problema que você tem, com certeza o problema que você tem, ele não é só seu. Você não é a única pessoa no mundo que sofre esse problema. Quando eu sofria de pornografia, eu achava que só eu tinha esse problema. Depois eu descobri que muita gente sofre do mesmo problema que eu. E olha só, essas pessoas, elas estão na igreja. Então, se você tinha alguma compulsão, se você tinha algum medo, se você tinha um problema de ansiedade, eu vou te contar uma coisa, não é só você, tem muita gente, inclusive na igreja, e não só na igreja, mas por aí, que tem o mesmo problema. Quando essas pessoas souberem o que aconteceu com você, quando essas pessoas verem de fato a mudança que ocorreu em você, isso vai encorajar as outras pessoas, vai ver que existe uma saída. Porque muitas vezes, se você se lembrar, há 30 semanas atrás, não 30 anos, 30 semanas atrás, talvez esse problema, você olhava para ele e não via solução. Você não via solução. Como a mulher no fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou tudo com os médicos e nada resolvia. E talvez você passasse pelo mesmo problema.
de você não ver solução e de repente, 30 semanas depois, você vê que é possível, que a mudança ela ocorre, que ela é real. Quantas pessoas não merecem ouvir isso? Quantas pessoas não têm que ter essa oportunidade de passar por esse processo? Então compartilhe as suas conquistas. E muito bem. E mais uma forma da gente viver a gratidão é justamente levar o amor de Jesus por onde for. Atos 1:8 fala assim: serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que essa obra de Jesus que a gente faz, ela não deve ser perceptível só em casa. É claro que dentro de casa as pessoas vão perceber muito mais a mudança que está dentro de você. Até porque, às vezes, é dentro de casa que você machucou ou que você foi machucado. Porque a gente sabe que os maiores problemas que a gente tem, as pessoas que mais machucam a gente, são aquelas que a gente mais ama, são aquelas que a gente está mais próximo, por conta da proximidade mesmo, assim. E essas pessoas vão ver. Mas o amor de Jesus, a obra de Jesus, não é para ficar só dentro de casa. Não, aqui fala Jerusalém, que pode ser considerada a nossa casa, a nossa igreja, mas também Judéia, Samaria e até os confins da terra. Onde você for, que você seja testemunha do amor de Jesus. Que onde você for, as pessoas vejam a obra que Jesus faz. Há um pregador que diz assim, que nós somos a Bíblia que as pessoas não crentes leem. Então, aquelas pessoas que você se relaciona, que ainda não conheceram Jesus, que não sabem da obra de Deus, elas provavelmente não leem a Bíblia. Mas se elas souberem que você é uma pessoa transformada por Jesus, a Bíblia que ela vai ler, a palavra de Deus, é você, é a sua vida, são as suas atitudes. Há muitos relatos dos milagres de Jesus na Bíblia. Um dos relatos é justamente do Gadareno. Era um homem que morava no cemitério e ele vivia pelado, ele vivia sem roupas e gritando, e todo mundo sabia que ele era um endemoniado. Quando Jesus chegou naquele lugar, ele libertou. A Bíblia diz que saíram muitos demônios, né? A Bíblia fez uma legião, que saíram muitos demônios daquele rapaz e entraram nos porcos, e os porcos se jogaram no mar. Inclusive os criadores dos porcos daquela região foram até a cidade, contaram tudo, e todo mundo foi ver o que aconteceu. Quando essas pessoas chegaram, olha só como essa estratégia aí de Deus enviar os demônios para os porcos e eles caírem no mar, foi estratégia, porque veio a cidade inteira ver o que estava acontecendo. E aí quando eles chegaram lá, o que eles viram? O rapaz vestido, o rapaz consciente, o rapaz transformado. E assim que ele retomou a consciência, ele chegou para Jesus e falou assim: eu quero ficar com o Senhor. Porque é assim que a gente fica também, assim que nós somos transformados por Jesus, a gente não quer sair mais da presença de Jesus. A gente não quer mais sair da presença de Deus. Como às vezes acontece aqui na igreja, né? Você percebe a ação de Deus e aí você não quer mais sair daquilo. Só que a palavra de Jesus não é essa, não. Lá em Lucas 8:39 está escrito assim: volte para casa e conte o que Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade quanto Jesus tinha feito por ele. Todos nós fomos chamados para ser testemunhas de Deus. Nós precisamos mostrar, nós precisamos falar para todo mundo aquilo que Deus fez em nossa vida. E assim, de forma livre. Não tem mais religiosidade, não tem mais prisão, não tem mais acanhamento. Não, é o Espírito Santo agindo em nós, nos dando liberdade. Então aqui vale mais uma reflexão. Reflita qual foi a maior cura que você recebeu. O que foi que Deus fez em você? E agora, que cura você decide testemunhar por onde você for? A gratidão, já concluindo aqui a nossa conversa, a gratidão é uma chave espiritual para novas conquistas. Através da gratidão, Deus vai mostrar o que fez e vai te levar para um outro nível. Quando você enxerga aquilo que Deus já fez, quer dizer que você percebe e você é grato a Deus por aquilo, isso já é sinal que Deus tem mais para fazer com você, que Deus já vai te levar para um outro nível espiritual.
Através do seu testemunho, outras pessoas vão saber, como a gente tem falado aqui, as pessoas vão saber aquilo que aconteceu. E sem dúvida, até você vai ficar mais forte. Até aqueles momentos de dúvidas, porque é o seguinte, a gente pode ter recaída, a gente pode temer, a gente pode ter dúvida, como a gente comentou agora há pouco, os problemas eles não acabaram aqui, mas agora a gente tem argumento, agora a gente conhece Jesus, sabe quem é Jesus, então a gente não tem mais nada a temer. Em João 16:33 ele disse, Jesus falou: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então a gente não precisa mais tentar vencer o mundo, a gente não precisa mais ser perfeito, a gente não precisa mais estar preocupado em estar vencendo tudo aqui. Não é a gente que vai vencer o mundo, Jesus venceu o mundo, é Jesus. E a gente tem que viver cada dia, um dia de cada vez, tentando viver nossa melhor versão. Então diga sempre: eu estou melhor do que mereço. Eu vivo melhor que ontem e creio que amanhã será muito melhor, pois Jesus tem coisas novas e grandes para a minha vida. Então hoje você está melhor que ontem. Hoje você está melhor que 30 semanas atrás. Se você fez o ciclo de 30 semanas, você já pode perceber que hoje você está melhor que 30 semanas atrás. Se você ainda não fez o 30 semanas, às vezes essa pandemia não deixou a gente fazer o grupo de partilha, mas essa pandemia deu oportunidade para você assistir o 30 semanas, para você ver o que a gente prega aqui, para você ver o que é falado aqui. Então, de repente, esse seja um convite de Deus para você estar procurando fazer o 30 semanas. Sim, porque a gente está preparando um novo ciclo para o próximo ano. Novas coisas virão, novos ciclos, uma coisa bem bacana aí vai estar acontecendo aqui na igreja sobre o 30 semanas. E aí você vai poder falar: eu estou vivendo a minha melhor versão, um dia de cada vez. Jesus tem coisas novas, tem coisas grandes, Jesus tem um novo nível para você. Assim que você deixar a ação de Deus ser completa em você, na verdade ser completa, ela só vai ser completa no dia final, mas ela aí se completando em você, você vai ver que Deus vai te levando para outros patamares. Não tem limite para o que Deus pode fazer na sua vida. Não tem. Você não pode se contentar. Não importa a sua idade, não importa o seu grau que você esteja. Uma coisa muito bacana aqui no 30 Semanas é que aqui não tem pastor, aqui não tem doutor, aqui não tem professor. Não, quando a gente senta no ciclo de partilha, é todo mundo igual. Eu sou o Felipe e eu estou procurando ver a minha melhor versão. É possível viver relacionamentos restaurados por Jesus, com Deus, com outras pessoas e consigo mesmo. Tenha saudade do seu futuro. Será que você consegue já enxergar o que você pode ser? Então, que Jesus ele mostre para você a visão que ele tem de você. Você pode pedir isso para Jesus, porque você sabe que você tem o seu eu, aquele eu que você pensa de você mesmo, mas tem o eu que Deus pensa sobre você, que Jesus pensa em você. Quando Jesus olha para você, o que ele vê? Ele pode te mostrar isso daí. E procure viver cada dia, claro, um dia de cada vez. Então hoje, qual é a sua melhor versão? E agora, fica para reflexão, fica para a nossa reflexão. Quais testemunhos de cura e transformação de vida você vai compartilhar? Muito bem. Então, às vezes, você ainda não fez o 30 semanas. Mas será que você já consegue vislumbrar alguma cura que Deus, alguma obra que Deus vai fazer com você? Talvez no final do próximo ciclo de 30 semanas, você pode já estar visualizando mesmo aquele testemunho que você vai compartilhar. Agora, se você participou do 30 semanas, se você tem algum testemunho, é importante compartilhar. É importante que a gente saiba, é importante que a igreja saiba, é importante que as pessoas que estão envolvidas aqui no 30 semanas saibam o que Deus está fazendo na sua vida. Então, que Deus abençoe você. Eu gostaria agora de fazer uma oração.
Esse aqui é o nosso último vídeo aqui do 30 Semanas para esse ano. Eu espero que, se você tenha vivido 30 semanas, que Deus tenha restaurado, que a ação do Espírito Santo em sua vida seja cada vez mais restauradora, melhor. E se você não conhecia o 30 semanas, que você aceite esse convite. Fique ligado aí nas mídias sociais da igreja, principalmente no próximo ano, que coisas novas virão, coisas muito boas virão. Vamos agora falar com o nosso Pai. Papai, eu quero te agradecer demais por esse programa. Eu agradeço demais o Senhor pelo 30 semanas, pela ação que o Senhor faz na vida de cada pessoa, papai. Porque quando a gente ouve os testemunhos, quando a gente ouve as histórias da obra que o Senhor fez, isso nos fortalece, Senhor Deus, e fortalece também para continuar nesse propósito. Então eu peço, papai, que as pessoas consigam enxergar a obra que o Senhor faz. E se as pessoas ainda precisam passar por algum processo, que elas possam enxergar a possibilidade que há quando o Senhor age na vida de cada pessoa, Deus. Cuida da gente, Senhor Deus. Dá-nos a Tua bênção, Senhor Deus. Dá-nos vislumbres, fala conosco, que possamos sempre estar atentos ao Teu direcionamento, que possamos sempre estar atentos à voz do Espírito Santo e que possamos a cada dia viver a nossa melhor versão, que é a versão que o Senhor tem da gente. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar até aqui. Se você tem qualquer dúvida, você pode estar procurando a gente, os líderes aí do 30 Semanas, e que Deus te abençoe.